souber, eu procuro, pesquiso e depois trago para vocês as informações. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando da ordem Hymenoptera, mas hoje falando dos insetos benéficos. Como eu falei ontem, essa ordem tem uma grande quantidade de insetos benéficos, né? Como parasitoides, predadores, as abelhas polinizadoras, né? Todas as abelhas, né? Como a Apis mellifera, jataí, várias espécies com ferrão e sem ferrão que são importantíssimas para a questão de polinização das plantas, e isso com o incremento na produção de frutos, de grãos, que é tão importante dentro da nossa agricultura. Vamos falar aqui de alguns desses himenópteros que são importantes agentes de controle biológico. Como o vídeo que eu acabei de passar para vocês antes aqui de a gente começar a aula, né? A Cotésia flavips, vocês viram lá que é um parasitoide importante da broca da cana, e é um caso de grande sucesso na agricultura brasileira de uso de controle biológico. Hoje as usinas de açúcar e álcool liberam as vespinhas nos canaviais como uma maneira de reduzir a população dessa praga, que é a broca da cana. Muitas usinas têm a própria biofábrica na produção da cotésia e outras adquirem de biofábricas que fazem a produção e entregam para essas usinas já o parasitóide pronto para ser liberado. E também um outro caso que eu vou falar para vocês é do tricograma precioso, que é o parasitóide de ovos. Ele parasita ovos de lepidópteros. Então, ele inibe a formação de novos indivíduos pragas, de novos lepidópteros praga, né? Nós temos outras espécies desse gênero tricograma, como o tricograma galloi também, que tem grande importância no agente de controle biológico. O tricograma precioso, o tricograma galloi, ele também é produzido em biofábricas para serem comercializados aí para produtores de diversas culturas. Aqui, inclusive, vou mostrar para vocês um produto comercial, que nada mais é que o tricograma dentro de microcápsulas. Aqui são colocados as pulpas do tricograma e são comercializados e o produtor vai liberar isso no campo. Hoje já tem até estudos com liberação com uso de drones, mas a maior parte ainda é liberação aí por trabalhadores lá na área, né? A liberação dessas cápsulas. Quando sair da fase de pupa para a fase adulta, as vespinhas vão sair para esses orifícios e vão em busca de ovos de lagartas para parasitar. Esse produto comercial, o El Hunter, ele é produzido, essa forma de cápsula aí, com o tricograma, as pulpas do tricograma dentro, né, para depois ter os adultos que vão sair e parasitar, pela Koppert, tá? A Koppert, ela produz de forma massal esse agente de controle biológico, que é o tricograma, e vai encapsular as pulpas e serão vendidas, né, comercializadas, para que sejam liberadas e os adultos saiam dali para parasitar. Esse tipo de controle, ele é muito útil para reduzir as populações de lepidópteros praga, para que não atinjam aí grandes níveis de danos. Não adianta você também liberar um parasitóide de ovos ou um parasitóide de fase larval quando já está no nível de população da praga causando dano econômico. O controle biológico ele é mais lento. Então, você tem que fazer a liberação dos agentes de controle biológico como uma forma ali antes do nível populacional da praga ter atingido uma população muito alta, como uma prevenção de que essa praga atinja níveis de dano econômico. Não adianta você esperar estar causando danos econômicos na sua área, por exemplo, a broca da cana está em níveis populacionais altíssimos, causando uma grande redução na produção de açúcar e álcool lá dentro da indústria, e você começa a fazer o trabalho.
a liberação dos parasitóides e de outros, de predadores também, caso aí de ácaros predadores, e até de uso de fungos entomopatógenos no controle, por exemplo, de cigarrinha, no controle do bicudo da cana-de-açúcar. Não adianta você esperar estar um nível muito alto. O controle biológico, ele é mais lento que o controle químico. Então, tem que ser um trabalho sempre ali, constante, dentro das áreas de produção. Como que é a ação, então, desse produto aí, à base de tricograma, que é um parasitóide? Aquelas cápsulas são liberadas, né? Podem ser por drones, se já tiver dentro da propriedade, um drone adaptado para essa liberação, ou liberações mesmo ali manuais no campo, aquelas cápsulas. Quando o tricograma sai da fase adulta, ele já vai parasitar os ovos de lagartas ali no campo. Ele faz a oviposição dos seus ovos, né, o tricograma, dentro dos ovos da lagarta. E o seu indivíduo, a fase jovem do tricograma, vai desenvolver dentro do ovinho da lagarta. O que vai sair desse ovo de lagarta não vai ser uma lagartinha, vai ser um novo tricograma, que ele vai passar a fase aqui de larva, pupa, e quando for adulto ele vai emergir aqui de dentro desse ovo e sair, e parasitar novos ovos, né? Então, é um controle eficiente, né? Mas tem que ser sempre quando a população da praga ainda está baixa. Aqui mostrando uma imagem mais de pertinho, essa espécie aqui é o tricograma precioso, parasitando um ovo de um lepidóptero. Parece um ovo aí de lagarta da soja, mas não tenho certeza, é uma foto aí da internet, né? Então, ele faz sua oviposição dentro do ovo da lagarta, e aqui vai desenvolver a fase larval do tricograma, de pupa, e vai sair a fase adulta quando tiver completado seu ciclo. Aqui nessa imagem é sobre a Cotésia flavips, que eu mostrei para vocês no vídeo, ali falando da criação massal, né, em biofábricas. Aqui estão os copinhos, essa massa branca que vocês veem não é algodão, não, isso aqui é as pulpas da Cotésia, né, que é colocado dentro dos copinhos já a fase de pulpa. Lá no laboratório vocês vão me perguntar, mas professora, como é que eles criam de forma massal a Cotésia no laboratório? Para criar a Cotésia em laboratório, eles têm que criar a broca da cana em laboratório também. Só que aí vocês vão pensar, mas como criar uma broca da cana em laboratório? Será que eu vou ter que plantar a cana para alimentar a lagarta para me poder criar a Cotésia? Não. Em laboratório, a lagarta, a broca da cana, ela é criada em dieta artificial, uma dieta que é equilibrada com fontes de proteína, tem uma receita que deu certo, foi feito vários estudos e chegou a uma receita lá de uma dieta artificial que garante o bom desenvolvimento da broca da cana em laboratório. Dessa forma, cria a broca da cana em dieta artificial. Quando a lagarta já está no porte adequado, faz o parasitismo. Vocês viram lá no vídeo, uma sala só de parasitismo, né? Que tem as pessoas trabalhando que vão colocando a Cotésia em contato com a lagarta para que elas façam a oviposição no corpo da lagarta. E dessa forma vai ter novos indivíduos de Cotésia. Quando já tem a fase de desenvolvimento, passa pela fase larval, forma os casulos da Cotésia, a pupa, né? Parecendo um algodão, que é, na verdade, ali eles tecem esse tipo de pupa, né? E é colocado nos copinhos. E depois de alguns dias, já começa a ter os adultos, emergir os adultos da fase de pupa, já que os himenópteros são insetos aí com metamorfose completa. E aí são liberados esses copinhos, eles vêm tampados, né, gente? Chega na hora lá, os trabalhadores que vão liberar esses parasitóides na área, eles tiram a tampinha e vão liberando de acordo com... Tem um número correto de indivíduos a ser liberados por hectare para você ter uma eficiência no controle, tá? Professora, aqui mostrando... Oi? A senhora está apresentando a tela? Não está aparecendo para vocês, não? Para mim não tá, eu não sei pro resto do pessoal. Mas o vídeo vocês não chegaram a ver, não? Porque eu achei que eu tinha compartilhado. O vídeo vocês não viram, então, também, não? O vídeo eu vi.
Mas aí depois a senhora Ah, saiu do vídeo e parou de apresentar. entendi. Achei que então deu alguma coisa aqui. Eu estava mostrando aqui para vocês, sim. Obrigada aí por avisar. Então, estava mostrando aqui a imagem, né, vocês não estavam vendo, né? Mas aqui da cotésia, essa massa esbranquiçada aqui, na verdade, as pulpas, né, da cotésia, e são liberadas no campo, esses copinhos, né? Eles vêm tampados lá da biofábrica, e na hora que os trabalhadores que são responsáveis por fazer a liberação da cotésia no campo, eles tiram a tampa desse potinho para a saída dos adultos que vão parasitar a broca da cana, né? Dentro da ordem dos himenópteros, temos predadores importantes, vespas predadoras importantes. Aqui temos uma vespa da família Vespidae, predando uma lagarta. E aqui é um parasitóide da família Braconidae, fazendo a oviposição dos seus ovos dentro de uma lagarta. É importante você saber a diferença, né, entre um predador e um parasitóide. Ambos são importantes no controle biológico. Mas é importante saber que o predador, como o próprio nome diz, ele se alimenta da presa. E ele usa várias presas, vários indivíduos, para completar seu ciclo. Por exemplo, uma vespa aqui, ela exclusivamente se alimenta de outros insetos, né? Então, ela precisa se alimentar com constância, ali, diariamente, de outros insetos para se manter viva. Agora, o parasitoide, ele usa outro inseto, né, em uma fase da sua vida. E ele não vai usar vários, né? Ele vai usar aqui, por exemplo, um parasitoide de lagarta, no caso da cotésia, ele vai usar uma lagarta, onde ele vai ovipositar seus ovos, e a sua fase juvenil desse parasitoide vai desenvolver dentro do corpo dessa lagarta. Então, ele usa um indivíduo para completar o ciclo. O predador, ele se alimenta de vários insetos para completar seu ciclo. Aqui falando de predadores de outra ordem, a joaninha, que é um coleóptero, predador importante de pulgão, preda também ovos de pequenos outros insetos, né? Para produzir de forma massal a cotésia, vocês viram no vídeo ali rapidamente, que é preciso fazer o parasitismo ali manual. Então, tem as salas de parasitismo, onde já trazem as lagartas, que foram criadas em dietas artificiais, e faz o parasitismo colocando a cotésia sobre a lagartinha, para que ela faça a postura dentro do corpo da lagarta. Estão vendo esse aqui? É uma massa ali de ovos sobre o corpo da lagarta. Quando ocorre ali o ciclo de desenvolvimento, porque a cotésia vai passar o ciclo de fase larval dentro do corpo da lagarta. Ela sai do corpo da lagarta e vai se transformar em uma pupa. E vai formar essa massa que parece uma massinha de algodão. Aqui tem várias pupas juntos, de Cotésia flavips. E essa massa esbranquiçada que vai ser liberada, que vai ser colocado várias dentro de um potinho e vai ser liberada no campo, que vai emergir dessa massa, que ele tá as pulpas, a fase adulta da cotésia, e vai ser liberada no campo para que realize o parasitismo da fase larval da Diatreia saccharoides. Só para vocês terem uma noção de quanto que libera, né? Tem que liberar para ter uma eficiência em controle da broca da cana, cerca de 6.000 parasitóides por hectare. Para isso, tem que liberar de 4 a 8 copinhos aí por hectare, dependendo da quantidade de parasitóides que tenha dentro. É claro que não dá para contar, vai ter um número médio de quantos parasitóides tem por potinho, tá? Então, não é contado assim, certinho. Para chegar nesses números, para chegar no número de quanto liberar, de quantos indivíduos devem ser liberados dentro de um hectare de cana, fez vários estudos de dispersão da cotésia e verificaram que num raio, né, de até um raio de 5 metros até 10 metros, né, do ponto de liberação encontravam aí lagartas, até 50% de lagartas parasitadas. No raio mais perto do ponto de liberação da cotésia, quase 67% de Diatreia saccharoides parasitada. Então, através desse número do raio de liberação, foi possível identificar de quanto em quanto
espaço, né, de metros ali, é preciso fazer a distribuição de um daqueles potinhos com cotésia para ter uma eficiência de liberação. Outro himenóptero importante no controle biológico de outra praga importante da agricultura é a Tamarix radiata, que é um parasitoide de ninfa da Diaphorina citri, que a gente falou muito sobre a Diaphorina citri lá em doenças de plantas, né? Porque é um agente um vetor da doença conhecida como HLB, ou greening dos citros, o psilídeo dos citros, né? A Tamarixa radiata é um insetinho que vocês estão vendo aqui, é o adulto, é uma vespinha minúscula, que parasita a ninfa da Diaphorina citri, impedindo o desenvolvimento da Diaphorina citri e garantindo um controle biológico dessa praga. O controle biológico do psilídeo dos citros tem sido trabalho de muitas pesquisas dentro das universidades e também de centros de pesquisa, como o Fundecitrus, né? E principalmente com foco de liberação da Tamarix em áreas de pomares de laranja abandonado. Porque alguns produtores, por problemas financeiros, por problemas ali que a área está com muito problema sanitário, às vezes abandonam o pomar. E aquele pomar abandonado de laranja, ele se torna um local, um parque de diversão para a criação aí do psilídeo dos citros e também da doença, né, da bactéria que causa o green. Então, em alguns trabalhos sendo feitos, né, de pesquisa aí, liberando a Tamarixa, que é esse parasitoide de ninfa, né, nessas áreas abandonadas para reduzir a população desse inseto vetor, para reduzir que essa doença se espalhe ali nas áreas vizinhas, né? Mas esse programa também de controle biológico, ele pode ser feito dentro das áreas que estão ali em atividade. Claro, mesmo que o controle biológico, dentro de um programa de controle de pragas, ele é uma ferramenta a mais. Só que para você usar de forma integrada um controle biológico com um controle químico, você deve usar produtos químicos, né, o inseticida, que seja seletivo ao inimigo natural. Para isso tem pesquisa também. Vários estudantes fazendo pesquisas, trabalhos de mestrado, de doutorado, dentro de pós-doutorado também, estudando inseticidas que sejam menos tóxicos, por exemplo, a Tamarixa radiata, inseticidas que são usados dentro dos pomares de citros, e dessa forma, com essa base de estudos, tem como aliar controle químico com controle biológico dentro de uma área. E quando você alia o controle biológico dentro de uma área, você, consequentemente, tem uma redução da praga. Você reduz os gastos também com controle químico. Isso é o ideal dentro de uma área, o manejo integrado de pragas, que a gente vai falar daqui uns dias, né? Mais no finalzinho aí do nosso ano. Tá chegando, né, gente? Falta aí exatamente um mês para terminar o trimestre regularmente. Claro que depois vai ter o período de recuperação para quem precisar recuperar a presença e recuperar a nota também. Então, a gente está finalizando, né, pessoal? Aqui nessa imagem, lá da USP, da Exalc USP, né, que tem lá no Departamento de Entomologia, tem muitos estudos com controle biológico de pragas, inclusive com a criação da Tamarix radiata, o controle do psilídeo dos citros. Essas casas de vegetação que vocês estão vendo aí, né, tá aqui escrito estufa, mas o termo que é mais correto de utilizar é casa de vegetação, são estruturas para criação tanto da praga como do parasitoide, porque para criar o parasitoide tem que criar a praga, tá? Nessa casa de vegetação aqui, por exemplo, e tem uma parceria entre a Fundecitrus e a Exalc, né, o Departamento de Entomologia da Exalc, para esses trabalhos de controle biológico do psilídeo dos citros. Nessa casa de vegetação que vocês estão vendo a foto aí, é especificamente para criar a praga. Nessa casa de vegetação cria a praga, tá? Porque para ter
o parasitóide tem que criar a praga. Para criar a praga dentro de um centro de pesquisa, né, utiliza não a laranja, utiliza a murta, que a gente chama aqui na nossa região de cafezinho, uma planta que também hospeda o psilídeo dos citros. E ela tem um desenvolvimento mais rápido e facilita essa criação da praga em ambiente de pesquisa, né? Estou mostrando aqui uma estrutura e depois, quando já tem as ninfas do psilídeo dos citros, é levado para uma outra casa de vegetação ou para uma sala de um laboratório, onde são liberados dentro dessas gaiolas, que estão com a murta aqui, com a plantinha toda cheia da praga, que é o psilídeo, né? E libera a tamarixa, para a tamarixa fazer o parasitismo das ninfas. E depois é coletado esses parasitoides, né? E para liberar no campo. Atualmente existe, como eu disse para vocês, muitas biofábricas que estão produzindo de forma massal agentes de controle biológico. Como a gente mostrou ali no vídeo, uma empresa, temos a multinacional que é a Copert, temos a Pragas.com, temos diversas outras biofábricas, aqui só para citar alguns exemplos, que produzem cotésia, produzem também tricograma, ácaros predadores. A Copert produz também fungos entomopatógenos, que vêm ali em embalagens, o fungo, por exemplo, para controlar a cigarrinha. Vem embalagens como inseticida, que tem lá as recomendações de misturar aquele preparado de fungo, que vai parasitar o inseto praga no campo, em água mesmo, e pulverizar no campo. Então, hoje, o controle biológico está crescendo muito, é uma rede forte aí, gerando muito emprego e gerando também soluções em controle de pragas dentro das áreas agrícolas, né? Quem depois tiver interesse, pesquisa por essas empresas para saber um pouquinho mais. A Copert é uma multinacional, está em diversos países do mundo com esse fundamento de produção de inimigos naturais, tá? E temos também empresas brasileiras, como a Pragas.com e outras, né? Então, agora, fechamos aí, eu queria falar um pouquinho sobre esses representantes da ordem Hymenoptera que são importantes no controle biológico. Vamos falar de outra ordem. Então, só relembrando, estudamos já a ordem dos coleópteros, que são os besouros, vagalumes, né? Estudamos aí a ordem dos lepidópteros, as borboletas, as mariposas, e temos um grande número de pragas dentro dessa ordem dos lepidópteros. Acabamos de estudar a ordem dos himenópteros, que englobam predadores e parasitoides importantes, como a cotésia, tricograma, e também inclui aí dentro as abelhas, a formiga cortadeira, que é uma praga, a abelha arapuá, que é uma praga, a mamangava, que é um importante agente de polinização. Então, dentro da ordem dos himenópteros que acabamos de estudar, insetos benéficos e também algumas pragas, né? E agora vamos falar da ordem dos dípteros. Aqui temos algumas fotos de alguns representantes de dípteros. Nessa primeira foto aqui, mosca das frutas, um problema para a fruticultura brasileira e mundial também, né? Causam danos aí nas frutas. Como eu falei antes da gente começar a aula, eu estava comentando com os alunos que já tinham chegado. Quem nunca foi lá na fazenda, porque as mangas que a gente compra aqui no sacolão, no supermercado, você não vai achar lá a larvinha da mosca das frutas, porque passa por um rígido controle de pragas. Agora, nessa época de manga, vai pegar uma manga aí no quintal, ou até no canteiro central ali, que esse dia eu estava passando na Minas Gerais, tem um monte de pé de manga. Vai pegar uma manga ali. Tem algumas variedades que são mais susceptíveis, né, a essa praga. Mas todo mundo já encontrou uma larvinha ali ao cortar uma manga, ao comer uma goiaba, ao se alimentar ali de uma jabuticaba e de outras diversas frutas. E aquilo lá é uma larvinha de mosca das frutas, uma praga aí da fruticultura brasileira e da fruticultura tropical. Aqui nessa imagem abaixo, nós temos uma mosca doméstica, que o problema dela não é para a agricultura, né, é mais aí que incomoda as donas de casa mesmo. Aí nós temos aqui nessa imagem de baixo do meio, o Aedes aegypti, que é um problema de saúde pública,
transmite várias doenças, transmite vírus que causam várias doenças, como a dengue, chikungunya e outras doenças, problemas aí sérios, né, de saúde. Aqui nós temos nessa imagem de baixo uma mosca varejeira, que é um problema na parte veterinária, né, que lá na fazenda, os bovinos que tem qualquer machucado, até o bezerrinho que nasce no embigo, essa mosca varejeira coloca seus ovos e as larvas vão ali causar um dano na parte ali, causando uma ferida, que também é porta de entrada para bactérias e fungos que pode, num bezerrinho, por exemplo, que tem um desenvolvimento das larvas da mosca varejeira, pode causar uma infecção séria e pode até levar o bezerro à morte, né? Então, são problemas aí de ordem. Tem a mosca do Berne, que é um problema também para os bovinos, que elas fazem essas posturas ali na pele do animal, que formam aquele levantamento ali na pele, causando grande incômodo para os animais quando tem uma grande quantidade de larvas no seu corpo, e também reduzindo o valor ali do couro, né, que vai ser utilizado depois na produção de sapatos e bolsas e diversos outros itens, né. Aqui mostrando os detalhes de um díptero, né? O próprio nome díptero, como eu falei ontem, o nome díptero vem de duas asas. Os dípteros, diferentemente dos insetos de outras ordens, eles não têm as quatro asas, eles têm apenas duas asas. O segundo par de asas ele é atrofiado, é chamado de halteres, tá? Como vocês podem ver aqui, é uma mosca doméstica, dando para ver bem o detalhe. O par de asa membranoso, e o segundo par de asa é atrofiado, né? É chamado de halteres. Aqui mostrando outro díptero, né? Só para ver os detalhes, tem duas asas e o segundo par que é atrofiado. Isso foi milhares de anos de evolução aí, né? E eles se viram muito bem com esse par de asas. Há alguns nomes vulgares de dípteros, né? Mosca, mosquito, borrachudo, mutuca. As mutucas, né? Que causam grande incômodo até em animais. Não sei se você já viu aquelas mutucas enormes sugando o sangue lá dos cavalos, né? Do gado também. A mosca do chifre, que é um problema também para o gado. Tem a mosca das frutas, que a gente vai falar bastante sobre ela, que tem importância dentro da agricultura. E tem outras moscas também, outros dípteros, que são de importância agrícola, que causam danos na agricultura, que a gente vai falar de alguns também, além da mosca das frutas. Existem mais de 100 mil espécies descritas nessa ordem. Então, em relação ao volume de indivíduos dentro da ordem, é a quarta. Primeira colocação, díptero, depois lepidópteros, depois himenópteros, e depois os dípteros, tá? Aqui mostrando uma mosquinha, né? Coloração bem bonita. Aqui o Aedes aegypti, né? Só para ilustrar que tem uma diversidade muito grande de tamanhos, desde insetos dípteros pequenininhos, como é o caso do Aedes, que ele tem aproximadamente um adulto aí 0,5 milímetros, até grandes dípteros que tem, assim, grandes para a questão dos dípteros, né, até 6 centímetros. Aqui também a Ceratitis capitata, que é uma espécie de mosca das frutas, que mede também, ela é bem pequenininha, aproximadamente 5 milímetros. Aí vocês vão me perguntar, professora, como que é o desenvolvimento dos dípteros? Eles têm metamorfose completa ou incompleta? Só de você pensar, lá no caso da fruta da manga que você já cortou e achou uma larvinha dentro da manga. Aí você já vai saber. Ele tem um desenvolvimento, uma metamorfose completa. Ovo, larva, pupa, adulto, tá? Apresenta metamorfose completa. Dessas ordens que nós já estudamos até hoje, Coleóptero, Lepidóptero, Himenóptero e hoje a díptero, todos têm metamorfose completa. Todas essas 4 ordens que a gente já estudou. Ou seja, são holometábolos. É importante, por que eu falo tanto de metamorfose? Porque é importante para você entender o ciclo da praga dentro da sua cultura, sabendo como que é o ciclo de vida daquele inseto. Até para você entender como que é o dano que essa praga causa, qual que é a fase de vida que essa praga pode causar dano na sua cultura. Por isso que é importante conhecer esse ciclo de desenvolvimento. Além de ser também uma informação importante para uma prova de Enem, tá? Para uma prova de algumas universidades que tem seu próprio vestibular. Pode ser questões que
comumente pode ser questão de prova, tá? Os dípteros, alimentação. Como que é a diversidade de hábitos de alimentação? Nós temos dípteros de hábitos de alimentação mais variados, né? Por exemplo, dípteros que se alimentam de sangue, o caso do Aedes aegypti, né? Que a gente falou aqui, que grande problema de saúde pública. Temos casos aí de dípteros que alimentam de sangue de animais, como a mosca do chifre, que se alimenta do sangue de bovinos. Nós temos aí de importância agronômica, caso da mosca das frutas, que a fase larval se alimenta da polpa das frutas. Então, temos aí outros dípteros que são parasitóides de pragas agrícolas, que são importantes porque eles se alimentam de outros insetos e são importantes agentes de controle biológico. Então, temos os mais variados hábitos de alimentação. O Aedes aegypti, né, falando aqui, mostrando como que é a característica, né, a gente já ouviu muito falar na TV, né, sobre essa espécie, que uma que caracteriza é essas perninhas com coloração alternada entre branco e preto, né, é um inseto bem pequenininho. Aqui mostrando a mosca do chifre, que assim, o nome mosca do chifre, gente, mas ela fica no dorso do animal, na barbela do animal, não fica só ali, é só um nome popular, mosca do chifre, tá? Só que ela fica sugando o sangue dos bovinos, né? E como que é o ciclo de vida da mosca do chifre? A mosca, o adulto, se reproduz de forma sexuada e a fêmea faz a postura nas fezes dos bovinos que ficam ali no pasto, né? E a fase larval fica ali se alimentando daquele excremento das fezes dos animais. Já as fezes um pouco mais secas, ela não faz a postura nas fezes que foram recém excretadas pelo animal, não. Então, façam toda a fase de larva nas fezes e de pupa, e depois saem as mosquinhas adultas e voltam no ciclo ali a incomodar os animais, sugando o sangue dos animais, né, dos bovinos. Aqui mostrando a mosca das frutas adulta, fazendo a postura, isso aqui é o aparelho ovipositor da fêmea, fazendo a postura dentro do fruto, de manga aqui, né, e aqui uma manga cortada, mostrando aqui várias larvinhas da mosca das frutas, né. Então, isso aqui é uma frustração muito grande para quem vai consumir o fruto. Aqui nessa imagem, mostrando uma das espécies de mosca das frutas, que é a Ceratitis capitata, que é chamada de mosca do Mediterrâneo. Temos o macho e a fêmea. Como que a gente diferencia? Não que vocês precisem diferenciar, mas só mostrando aqui um detalhe. A fêmea, ela diferencia do macho porque ela tem o aparelho ovipositor bem proeminente, bem destacado do corpo aqui. E é com esse aparelho ovipositor aí bem proeminente, ela consegue fazer a postura dentro do fruto, deixando os seus ovinhos lá dentro do fruto da manga, da jabuticaba, da goiaba. E aí a larvinha eclode do ovo e começa a se alimentar do fruto. Os olhos, cabeça ali dos dípteros, os olhos dos dípteros, eles são compostos por uma grande quantidade de omatídeos, que o olho dos insetos a gente falou, que é um olho composto. Ele tem uma visão 360 graus ali de todo o ambiente que ele está, por isso que são tão rápidos. Vocês já tentaram pegar uma mosca doméstica? Quando ela está sadia, né? Quando ela está meio doentinha é mais fácil. Mas como são rápidos esses insetos? Então, essa rapidez se dá pela essa grande visão que eles têm, enquanto você está ali, vai devagarzinho tentando pegar ela, ela já está vendo você, ela tem uma visão de toda a angulação do seu ambiente que ela está. Então, por isso que ela é tão rápida. Os adultos, eles têm um aparelho bucal sugador labial. O adulto, ele alimenta, nesse caso da mosca doméstica, né, o inseto hematófago, ele também tem um aparelho sugador labial, mas adaptado para esse hábito de alimentação hematófago, no caso do Aedes aegypti, né? E de outros, não é só essa espécie que é hematófaga, temos vários dípteros que se alimentam de sangue humano e alguns dípteros de sangue de animais, né? As larvas têm aparelho bucal mastigador.
Pensa lá na larvinha que se alimenta das frutas, né? Elas têm um aparelho bucal mastigador. As antenas dos dípteros são bem curtas, que mostrando o detalhe. Ela tem essa protuberância e depois ela segue bem filiforme. Mas tem algumas espécies que apresentam uma antena plumosa. Aqui, no caso, a Aedes aegypti, como exemplo, tem uma diferença das antenas do macho para a fêmea. O macho, ele tem uma antena bem mais plumosa, estão vendo aqui no desenho, né? E o abdômen é bem afunilado, porque o macho não se alimenta de sangue, tá? E a fêmea, dá para ver proeminentemente, quando ela acabou de alimentar ali, o sangue dentro do seu abdômen, porque é bem transparente ali. E a antena da fêmea, ela não é tão plumosa como do macho, tá? Tem essa diferença. Os dípteros, a maioria das espécies apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? Que tem diferenças ali entre o macho e a fêmea. Diferenças de tamanho, diferenças de tipo de antena, como a gente viu ali no Aedes aegypti, né? Antena diferente entre o macho e a fêmea. Aqui mostrando outra característica de uma outra espécie de díptero, que dá para ver bem esse dimorfismo sexual. Entre o macho e a fêmea da Ceratitis capitata, que é uma espécie de mosca das frutas. A fêmea, como eu falei para vocês anteriormente, dá para ver a proeminência do aparelho ovipositor, e a antena também é diferente. Olha aqui como é a antena da fêmea e a antena do macho. Tem uma diferença entre as antenas da fêmea e do macho. As pernas são do tipo ambulatoriais, porque eles caminham sobre o ambiente terrestre, aqui sobre as superfícies, e não vivem aí na fase adulta em solo, debaixo do solo, né? Tem fases, por exemplo, o Aedes aegypti, a fase larval é na água, mas o adulto tem pernas ambulatoriais, tá? A mosca das frutas, a fase larval é dentro do fruto, ela não tem perninhas ali, mas a fase adulta tem as pernas ambulatoriais. Mostrando aí o par de asas atrofiado, né? Então, as asas são membranosas e tem um par de asas. Essa halteres, né? Ele tem função também de equilíbrio no voo, tá? Desses dípteros, auxiliam a equilibrar o voo. Aqui, falando de algumas famílias de dípteros. A família, eu vou citar exemplos de algumas dessas famílias aqui, que eu acho que fica mais fácil. Algumas famílias de importância agrícola, família Cexidomidae, família Pantophytalmidae, Syrphidae, Tephridae, Agromyzidae. Eu vou dar alguns exemplos de algumas dessas famílias, tá? É a família Tachynidae. Vamos lá. Um exemplo de díptero da família Cexidomidae. Mosca do sorgo. É uma praguinha aí, causa danos. Essa praga ela faz as suas posturas na flor do sorgo e impede a formação de grãos, deixando as panículas ali finas. Em alguns casos, quando tem uma grande quantidade dessa praga, pode causar perdas grandes aí na produção. Família Pantophytalmidae. Um exemplo são os insetos do gênero Pentophytalmus. São pragas de áreas de reflorestamento, de florestas plantadas, como as florestas de eucalipto. A fase larval, ela danifica os troncos das árvores. Família Syrphidae. Os adultos dessas espécies, eles se assemelham a vespas, né, e abelhas, e eles são de interesse de controle biológico, porque as larvas se alimentam de pulgão. Então, aqui é um caso de importância agrícola mais positiva, porque são agentes de controle biológico, tá? Esses indivíduos da família Syrphidae. Mostrando aqui, a fase larval aqui, ó, de um Syrphidae, se alimentando de pulgões. Tem algumas espécies que a gente chama até de mindinho, que às vezes você vê na sua casa aí e coloca o dedo assim e assenta, mas na verdade que ele se alimenta ali de suor, tá? É um representante da Syrphidae, que a gente chama comumente aí, não sei se vocês conhecem, de mindinho. Ficam umas
esses dípteros voando, às vezes, perto da casa, assim. E a fase larval é importante agente de controle biológico, porque se alimenta de outros insetos, inclusive do pulgão. Família Tachinide. É importante para a agricultura de forma positiva, porque na família Tachinide, eles têm importantes parasitoides de pragas agrícolas, tá? As suas larvas, as larvas de Tachinide, elas parasitam, né, insetos que vão causar ali a mortalidade daquele inseto parasitado e reduzir a população de uma determinada praga. Aqui mostrando um exemplo que a espécie Deixa rústica, que é da família Tachinide, ele parasita alguns coleópteros, né, que vivem em solo, eles são importantes agentes, então, de controle biológico. Aqui outro exemplo aqui um percevejo parasitado por uma mosquinha aí dessa família Tachinide, importante, então, para redução da população de algumas pragas, tá? A família Tefritidae, aí tem importância agronômica mais para praga, né? Porque é nessa família, a família Tefridae, que tem a mosca das frutas, que englobam a mosca das frutas. Exemplo aí, a espécie Ceratitis capitata e espécies do gênero Anastrefa, como a Anastrefa fraterculus. É um grande problema na fruticultura, como eu falei para vocês, causando danos aí aos frutos. Os frutos afetados pela mosca das frutas não têm valor econômico, né? Perdem totalmente o valor econômico. Aqui mostrando a Ceratitis capitata, que é a mosca das frutas chamada de mosca do Mediterrâneo. São conhecidas essas moscas das frutas, né? Causam danos a uma quantidade grande de frutas, tanto nativas como de importância econômica, né? Como a manga, como a goiaba, como a laranja, como a jabuticaba. O número de ovos que cada mosca das frutas, ele tem uma variação de 1 a 10. O período larval tem variação entre 9 e 13 dias. E o ciclo de vida de ovo até fase adulta, até a morte da fase adulta, é em torno de 31 dias. Assim, para chegar na fase adulta, porque a fêmea ela vive até 10 meses, ela pode viver até 10 meses, e nessa fase de vida de até 10 meses vivendo, pode fazer posturas de até 800 ovos, tá? Aí mostrando uma foto de uma espécie do gênero Anastrefa e a espécie aí Ceratitis capitata. Aqui é só para falar das diferenças entre a coloração da asa de espécies do gênero Anastrefa, mas não vou entrar aqui muito em detalhes sobre isso, porque isso é um trabalho mais minucioso. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de pesquisa para um levantamento de qual espécie de mosca das frutas está afetando aquele município, que tem produção de manga, por exemplo. Aí vai fazer uma coleta dos indivíduos e, através dessas diferenças morfológicas, por exemplo, de coloração de asas, você identifica qualquer espécie. Se é Anastrefa fraterculus, se é Anastrefa oblíqua, ou se, por exemplo, a Anastrefa sororcula. Mostrando as larvas da Ceratitis capitata em um fruto. Mostrando aqui frutos de manga, com larvinhas, né? Quando você vê aquele orifício, é o orifício de saída da larva, porque a pupa ela não fica dentro do fruto. A fase larval fica ali de 9 a 13 dias dentro do fruto. Quando ele finaliza o ciclo larval, está entrando na fase de pré-pupa, ela sai e vai para o solo. A pupa fica ali no solo, depois vai emergir o adulto. Tá? Então, quando você vê aquele orifício na fruta de manga ou na goiaba, já é um indício de que já finalizou ali um ciclo de alguns dos indivíduos. Mas a mosca das frutas, ela não faz só uma postura. E tem outras porque vem fazendo posturas repetidas. Às vezes você tem diferentes fases de idade ali de mosca das frutas, da larva da mosca das frutas dentro do mesmo fruto. Para controlar a mosca das frutas nos pomares comerciais de manga, de goiaba,
tem que passar por um processo de, primeiro, monitoramento, um monitoramento frequente dessa praga dentro das áreas, com o uso de armadilhas, por exemplo, a armadilha do tipo Jackson, que é colocado dentro da armadilha um atrativo, que é uma proteína hidrolisada, que vai atrair os indivíduos, e aí você vai contabilizar quantos indivíduos foram coletados naquelas armadilhas, e através desse número de indivíduos coletados, saber se é a hora de entrar com controle ou não. Mas, na verdade, tem alguns, por exemplo, manga para exportação. O Brasil exporta muita manga, né? Para os Estados Unidos, para a Europa. Os Estados Unidos, os países que importam a manga brasileira, eles impõem qual que é as regras de importação. Como que esse produto tem que ser, qual que são os cuidados sanitários que tem que ter com esse fruto. Dessa forma, os Estados Unidos é uma área livre de mosca das frutas. Eles já tiveram em alguma... eu já li que lá no estado da Flórida, eles tiveram um problema com mosca das frutas, só que eles conseguiram dizimar essa praga do território deles. E dessa forma, eles têm muito cuidado quando vão importar frutas de outros países, os cuidados sanitários para evitar, junto com esses frutos que estão sendo importados, a entrada da praga dentro do território deles. Para isso, a manga que vai ser exportada para os Estados Unidos, por exemplo, tem que seguir todos os critérios exigidos pelos Estados Unidos. O nível de controle de mosca das frutas em uma área que vai exportar para os Estados Unidos é de meio inseto por armadilha. Ou seja, se, na verdade, ali quando encontrar um inseto, se você tem 20 armadilhas no seu pomar, encontrou um inseto, uma mosca das frutas já tem que entrar com controle. Porque eles são muito exigentes, e exigentes com razão, né, pessoal? Se eles já não conseguirem eliminar esse problema de praga na área deles, eles têm todo esse cuidado para evitar que, junto com as frutas que eles compram de outros países para abastecer a população, venha pragas. Finalizamos, então, a ordem Diptera. Nós vamos estudar na próxima semana, na terça-feira, a ordem Orthoptera, que é a ordem que engloba a esperança, engloba o grilo, o gafanhoto, né? A taquarinha, que parece muito bicho-pau, mas bicho-pau é de outra ordem, tá? É da ordem Phasmatódia. A taquarinha tem uma diferença básica, que ela tem o último par de pernas saltatórias. Uma característica, assim, bem marcante dos ortópteros é que eles têm esse último par de pernas com característica saltatória, tá? A maioria das espécies. Você já viu lá o grilo pulando, né? O gafanhoto pulando. Eles têm essa característica. Mas o que dá o nome a essa ordem, Orthoptera, não é essa característica de ter esse último par de pernas saltatórias, não. É pela característica de asa. Vem de orto, que é ortus, reto, e ptera, asa. Asas retas, porque ela tem essa característica desse primeiro par de asas, é chamado de tegma, que é uma asa bem lignificada e ela é bem retinha. Quando aberta, quando você abre ela assim, você consegue ver ela bem reta. Então, por isso que tem esse nome de ortópteros, por essa característica da asa. E o segundo par de asas, ele é membranoso, tá? E esse primeiro par de asas, ele é chamado de tegma, que ele é um pouco mais... ele tem um pouco mais de dureza, ele é mais firme, rígido, e é uma própria proteção do corpo desses tipos de inseto. Como eu disse para vocês, tem essa característica de ter o último par. A maioria das espécies de ortópteros, esse último par de pernas saltatório, tá? Sendo que, para a gente não confundir, louva-a-Deus, muita gente acha que louva-a-Deus acaba confundindo que ele é um ortóptero, mas ele não é ortóptero. O louva-a-Deus é da ordem Mantódia. Os bichos-paus, eles são da ordem Phasmatódia. E vocês podem observar que tanto o louva-a-Deus como o bicho-pau, ele não tem o último par de pernas saltatório. É uma forma aí de você diferenciar, tá bom? E aí tem a taquarinha. A taquarinha parece muito bicho-pau. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Essa foto. Ela parece muito o bicho-pau, mas ela tem essa característica de ter o último par de pernas saltatório. E claro, tem outras diferenças também, né? Dentro dessa ordem, tem insetos desde muito pequenos,
15 milímetros até muito grandes, até 20 centímetros, né? Essa ordem, só adiantando, gente, a gente vai já finalizar, já é quase 11 horas, né? A forma de desenvolvimento é metamorfose incompleta, são hemimetábolos. Os gafanhotos, as esperanças, o grilo, ele não tem fase larval. Nenhum indivíduo dessa ordem passa por fase larval. É ovo, ninfa, e não, lembrando que não é só um estágio de ninfa, são vários estágios ninfais, e fase adulta. Como eu diferencio se é uma ninfa ou se é um adulto? O adulto tem as asas completamente desenvolvidas. A ninfa 1, que é o primeiro estágio, você não vai ver nada de asa. À medida que chega já nos estágios mais próximos da fase adulta de ninfa, você já consegue ver a asinha, mas parece que é uma roupa, uma camisa curta, tá? Só no meio do abdômen do inseto. Não recobre todo o abdômen. Só no adulto você tem aquela asa comprida, completa, que recobre todo o abdômen do inseto. Aqui do lado, vocês estão vendo, são ninfas de gafanhoto. Estão todos sem asinhas, tá? Aí, se vocês, quem for fazer a coleção entomológica, tem que achar o ortóptero que está com as asas todas desenvolvidas, que é a fase adulta, tá? Então, como diferenciar? Tem que olhar se as asas estão completas, estão totalmente desenvolvidas. Os ortópteros, eles reproduzem de forma sexuada, as fêmeas fazem suas oviposições, né? E desses ovos sai a ninfa. Então, a gente vai continuar a estudar essa ordem na próxima aula. Uma ordem que tem insetos de importância econômica, que a gente viu esse ano aí uma ameaça, né? Por exemplo, os gafanhotos em grandes nuvens, milhões de gafanhotos sobrevoando, aí voando, indo para regiões e devastando plantações, né? Então, dessa forma, quando tem um gafanhotinho ali na área, não é problema. O problema são as grandes populações, né, esses surtos populacionais. Deixa eu ver aqui. O Caio perguntou, professora, qual desses faz maior estrago na plantação? Eu não sei na hora que você fez essa pergunta, é sobre, você está falando dos gafanhotos? Só me responde aí. Tem diversas espécies que têm potencial para formar aquelas revoadas e causar danos na agricultura. Mas só vai causar dano quando você tem uma população alta, tá? Um indivíduo lá na plantação não vai representar um dano econômico. E depois eu vou trazer para vocês, semana que vem, falar de algumas espécies que têm esse potencial para ter esses surtos populacionais e causar esses danos, tá bom? Mas não são, tendo um na área, não representa um risco. O problema são essas revoadas de gafanhotos, né? Essas nuvens de gafanhotos. O Augusto perguntou por que tem esses ferrões. É sobre qual? Por nada. Grilo? Eles não têm. Eles não têm ferrões. Eles podem ter algumas espécies, o aparelho ovipositor, que ele é mais proeminente, e às vezes você consegue verificar, mas ele não tem. Ah, isso aqui são os cercos. Isso aqui é uma plaquinha. São chamados de cercos. É só uma estrutura ali da espécie, mas ela não é um ferrão, professora, não. esse aí serve para quê? Eu vejo direto, mas não sei nem. Esse chamado de paquinha, ele não tem problema na agricultura, não. Assim, não tem muitos casos de problema, né? Ele vive em regiões, em áreas úmidas, por exemplo, você vai achar ele debaixo de uma madeira podre ali, ele vai ficar ali. Mas ele não tem aí grandes problemas, que eu saiba, que agora não estou lembrando que ele tenha importância econômica, não, tá? Ele vive ali embaixo sempre de madeira, em decomposição, em locais frescos, você vai achar ela. Até dentro de casa mesmo, ali escondidinho num cantinho, você acha aí. Ok, obrigado. Nada. O Augusto perguntou os tipos de antenas. As antenas dos ortópteros, a gente vai falar sobre isso. Tem uma classificação, inclusive, sobre o tipo de antena. Temos alguns ortópteros, como a Esperança, que tem antenas bem longas, né? Deixa eu achar aqui, ó, as antenas.
As antenas podem ser filiformes, que é o caso da esperança, que parece um fiozinho de cabelo. E o caso dos gafanhotos são cetáceas, antenas, são mais curtas, estão vendo? A esperança tem essa antena bem longa e é uma subordem, essa divisão, esses tipos de antena até levam a uma classificação de subordem dentro da ordem Orthoptera. Os insetos ortópteros que têm antenas mais curtas, que é entre o caso do gafanhoto, é chamado de caelífera, a subordem. A subordem que pertence esses ortópteros de antenas mais longas é a ordem Encífera, que aí, no caso, é a esperança, mas temos outros representantes aí. Esperança, quando a gente fala, tem um grande número de espécies que a gente chama de esperança, né? Mas tem uma variação, um grande número de espécies que tem essa característica de camuflar com as folhas, camuflar ali com o ambiente. Tá? Então, tem essas diferenças de antenas. E a antena da esperança é muito frágil. Quando você vai montar, e às vezes você congela a esperança, você vai tirar, ela já quebra a anteninha toda. É bem frágil mesmo a antena dela. O Caio está perguntando se hoje em dia é comum ter essas revoadas. Por nada, Augusto. Qualquer dúvida pode perguntar. Caio, não é muito comum, tá? São casos... esse ano a gente teve aí nos países vizinhos esses grandes problemas. Eu vou mostrar alguns casos no Brasil também, nessa aula que a gente vai ter semana que vem, de alguns casos de danos, né, causados por gafanhotos. Então, o que pode ocasionar esses surtos, né, de gafanhotos? Questões climáticas que favorecem essa praga a desenvolver, né? Aí tem esses ataques, essas nuvens de gafanhotos, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma foto de um ataque de gafanhoto na Argentina em 2015. Eu até não atualizei com as reportagens desse ano aqui a aula, mas posso atualizar. Aqui, falando que essa causa, né, desse surto em 2015 lá na Argentina foi devido a mudanças climáticas que favoreceram muito o crescimento populacional, que chega a milhões, né? Imagina, uma nuvem dessa tem milhões e milhões de gafanhotos. Então, não é fácil de ocorrer, tá? Mas quando vem de forma inesperada e chega devastando tudo. E aí tem vários programas para controle, né? Desde a aplicação de inseticidas por aeronaves, é uma forma, né? Que, inclusive, foi alguns programas aí de controle dessas nuvens que estava tendo aí nos países vizinhos. Então, mas não é tão comum. Por exemplo, eu mesma nunca vi aqui na nossa região, mas no Brasil tem, de vez em quando ocorre, mas eu nunca vi uma revoada, tá, aqui na nossa região. Mas pode acontecer por um problema climático, e eles migram, tá? Eles não ficam só aqui, eles vão migrando. Eles vão migrando, buscando ali locais que tenham alimentação em abundância. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou deixar hoje, daqui a pouquinho, uma questão, uma atividade, né, para valer frequência, bem simplesinha, que a professora vai deixar lá para vocês, sobre a ordem. A gente estudou 2 ordens essa semana, né, a ordem Hymenoptera e a ordem Diptera, e começamos a falar da ordem Orthoptera também, mas vou dar só sobre essas 2 ordens, a Hymenoptera e a Diptera, para vocês terem frequência e também nota. A gente está finalizando o ano aí, finalizando o fechamento de notas, né? Falta pouca nota para ser distribuída, nós temos mais uma prova, o trabalho, que hoje, inclusive, o Ítalo propôs aí, se não podia dar um trabalho para substituir, e eu vou elaborar esse trabalho para substituir o insetário, que vai ser sobre controle biológico de pragas, tá bom? Obrigada a vocês pela presença, um bom resto de semana aí. Obrigada, Caio, obrigada a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, né? Obrigada, Augusto. Podem me mandar mensagem que a gente vai conversando e solucionando as dúvidas. Até dúvidas sobre, por exemplo, estou com uma dúvida no inseto, professora, mas não tem exatamente relação com a aula, mas eu quero saber. Pode me manda uma mensagem que a gente conversa. Eu gosto de interagir com vocês sobre
os temas que vocês têm curiosidade sobre entomologia, né? Que é um tema que eu gosto bastante.